Ao falar das grandes guerras, geralmente destacamos o momento decisivo em que uma batalha foi ganha ou perdida. Stalingrado, Hastings e Midway são exemplos de momentos em que a maré virou, mudando o rumo de seus conflitos. O episódio de hoje foca em um dos maiores e mais importantes pontos de virada da história mundial, a Batalha de Gettysburg. A Batalha de 3 dias aconteceu na Guerra Civil Americana, conflito entre estados do Norte, União, e Sul, Exército Confederado. De 1º a 3 de julho de 1863, milhares de homens de ambos os lados lutaram em uma batalha sangrenta e estratégica em Gettysburg, Pensilvânia. O ataque feroz pôs fim ao plano da Confederação de criar uma nação independente, após a União, liderada pelo Major-General George Meade, derrotar o exército da Virgínia do Norte do general Roberto E. Lee, forçando-os a recuar e, eventualmente, a se render. Participe enquanto exploramos o que ocorreu antes e durante os 3 dias frenéticos que mudaram os Estados Unidos e o mundo para sempre. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Primeiro, vamos entender o estágio da guerra antes do conflito na Pensilvânia, entre 30 de abril e 6 de maio daquele ano. O general Robert E. Lee celebrou avanços e conquistas militares em Chancellorsville e no Vale de Shenandoah antes de focar em Gettysburg. Esta era a segunda tentativa do general de infiltrar os estados do norte. A primeira terminou em Antietam no ano anterior. Lee comandou seu exército de 72 mil homens para aproveitar a confiança da campanha, além de incentivar suas tropas a vingar a morte de Thomas J. Stonewall Jackson. 3 corpos de tropas foram reunidos sob comando dos tenentes-generais James Longstreet, 1º Corpo, Richard S. Ewell, 1º Corpo, e A.P. Hill, 1º Corpo. Após a derrota em Chancellorsville, Joseph Hooker foi dispensado do comando do exército do Potomac por Abraham Lincoln e substituído por George Gordon Meade. Meade rapidamente liderou seu exército para enfrentar o exército confederado, que avançava ao sul da Pensilvânia. Em 29 de junho, Robert Lee ordenou reunir as tropas em Cashtown, 13 quilômetros a oeste de Gettysburg. No dia seguinte, o 3 Corpo de Hill, sob comando do brigadeiro-general J. Johnston Pettigrew, entrou na cidade. Aqui, ele viu os cavaleiros da União chegando sob comando do major-general John Buford. Pettigrew retornou a Cashtown para relatar o que descobriu e planejar o próximo passo. Apesar dos superiores minimizarem a reunião de tropas, Hill agiu por conta própria e, contrariando Lee, esperou a chegada de mais confederados. Ele enviou uma força de reconhecimento para observar o exército do norte por volta das 5 horas. Em 1º de julho de 1863, 2 brigadas da divisão do general Henry Heth avançaram sobre Gettysburg. Lee ordenou ao tenente-general Ewell atacar a colina do cemitério, mas ele recusou, pois as tropas da União pareciam fortes demais para um ataque direto. A elevação, também conhecida como Little Round Top, parecia bem defendida sob o comando de Winfield Scott Hancock. Enquanto a divisão de Hess seguia a leste pela Chambersburg Pike por volta das 7h30, a brigada teve um pequeno confronto com a cavalaria da União. Antes do meio-dia, a brigada confederada avançou para leste rumo a McPherson Ridge e encontrou resistência do major-general John F. Reynolds. Mesmo com sua estratégia de defesa, Reynolds foi baleado e morto no início da batalha regional, sendo substituído pelo major-general Abner Doubleday. Nesse momento, a brigada do brigadeiro-general Pettigrew flanqueou o 19º de Indiana e empurrou a brigada de ferro para trás.
Apesar das grandes baixas no 26º Regimento da Carolina do Norte, a Brigada de Ferro, ou Chapéus Pretos, foi gradualmente forçada a recuar da floresta até Seminary Ridge. Com o ímpeto voltando aos confederados, o tenente-general Hill foi reforçado pela divisão do major-general William Dorsey Pender. Juntos, empurraram ainda mais o primeiro corpo da União para trás. Os combates aumentavam no oeste enquanto duas divisões do 2 Corpo de Ewell avançavam ao sul pela estrada Carlisle e Harrisburg rumo a Gettysburg. Enquanto isso, o 11º Corpo da União, sob Major-General Oliver O. Howard, seguiu ao norte pela Baltimore Pike e Tonytown Road por volta das 14 h. As divisões do 2º Corpo flanquearam as posições do 1º e 11º Corpo da União ao norte da cidade. As brigadas do coronel Edward A. O'Neill e do brigadeiro-general Alfred Iverson sofreram grandes baixas. O brigadeiro-general Francis C. Barlow, advogado e político da União, ordenou ao 11º Corpo avançar ao Morro de Blocher, visando enfrentar a divisão de Rhodes na Colina de Carvalho. Infelizmente, o Morro de Barlow foi totalmente dominado pelo general Jubal Early, também político e advogado. Os homens de Barlow foram derrotados e o general ficou ferido. Com o avanço da tarde, as brigadas confederadas pressionavam as defesas da União ao norte e oeste de Gettysburg. O Major Howard ordenou que seus homens recuassem para o sul da cidade, na colina do cemitério, e terrenos mais altos para se reunir com a equipe do brigadeiro-general Adolf von Steinwehr. Ao saber da morte de Reynolds e das demais perdas, o Major-General Meade nomeou seu amigo de confiança, o Major-General Winfield S. Hancock, para comandar o campo de batalha. Hancock avaliou Gettysburg como ponto de virada e campo de batalha valioso para o exército da União, ao afirmar: "Esta é a posição mais forte para travar uma batalha que já vi. Escolho este como campo de batalha", fecha aspas. Apesar de não ter tido participação militarizada no primeiro dia do conflito, a atitude, determinação e confiança de Hancock em seus homens parecia inspirar. Assim, as tropas da União avançaram para o 2º dia da Batalha de Gettysburg. Após o primeiro dia resultar em 1/4 do exército de Meade, 22 mil homens, e 1/3 do exército de Lee, 27 mil homens lutando, morrendo e esgotando diversos aspectos de sua força física e arsenal militar. O segundo dia já havia chegado para eles. As defesas da União foram reorganizadas em formato de anzol para repelir as forças sulistas. O general Lee atacou o flanco esquerdo em Little Round Top, Whitfield, Devil's Den e Peach Orchard, partindo do direito em Culp's Hill e Cemetery Hill. As forças da União mantiveram a linha e conquistaram pequena vitória sobre os confederados, apesar das grandes perdas. Não havia tempo a perder, pois a violência crescia no campo de batalha. No flanco esquerdo, Lee ordenou que Ewell usasse seu 2º corpo para atacar Culp's Hill e Cemetery Hill. Ao saber da resistência da União, a manobra expôs o flanco esquerdo de Meade e revelou confusão e falta de comunicação entre os confederados. Como chefe da cavalaria do exército da Virgínia do Norte, James Ewell Brown Jeb Stuart estava continuamente ausente do campo de batalha. Segundo Lee, a confusão seria corrigida e ele depois negou que suas decisões colocaram os homens de Meade em risco e que a captura de pequenos comboios ao longo do caminho impediu seus homens de acessarem uma rota de fuga previamente combinada. Os ataques coordenados e a reorganização das linhas militares seguiram à tarde, com ambos tentando se superar e fortalecer posições. Em Gettysburg e nas áreas ao redor, a divisão esquerda do general Longstreet, sob o comando do major-general Lafayette McLaws, avançou para a região, onde entrou em conflito direto com o 3 Corpo do major-general Daniel Sickles. Sickles já havia desobedecido a uma ordem para mover suas tropas e avançou para o oeste, achando que lá teriam vantagem e melhor defesa. No pomar de Pêssegos, localizado a nordeste na estrada de Emmitsburg, as divisões do brigadeiro-general Andrew A. Humphreys e do major-general David B. Birney
foram rapidamente atacadas pelos confederados por volta das 15 horas, Meade foi obrigado a enviar 20.000 reforços todo o V-Corpo. A divisão do brigadeiro-general John C. Cowell do 2 Corpo, quase todo o X-2 Corpo e partes do 6º Corpo. A artilharia de McLaw atacou o 3 Corpo no pomar de Pêssegos, onde Sickles perdeu a perna por uma bala de canhão. Tomados por um novo senso de confiança, eles avançaram em direção ao Vale de Plum Run, também conhecido como Vale da Morte, mas foram repelidos pela divisão de reservas da Pensilvânia do Ovicorpo, que desceu silenciosamente do Little Round Top. As vitórias seguiram dos dois lados, enquanto a 2ª divisão de Cowell foi totalmente destruída por ataque confederado. Eles não caíram sem lutar, já que a divisão do general Richard H. Anderson, reforço do flanco esquerdo de McLaw, não conteve sua última resistência, e a carga de baioneta do 1º Regimento de Minnesota com Little Round Top como ponto-chave no campo de batalha. O engenheiro-chefe de Meade, o brigadeiro-general Governor Carl Warren, destacou o coronel Strong Vincent do 83, o Regimento de Infantaria Voluntária da Pensilvânia do 5º Corpo e o 140 de Nova York, para reforçar seu controle na arena. Com combates em toda Gettysburg, incluindo Whitfield e Devil's Den, a brigada de Vincent resistiu aos ataques das divisões confederadas. A defesa de Little Round Top terminou com o coronel Joshua L. Chamberlain e o tenente Holman S. Melcher, do 20º Regimento de Infantaria Voluntária do Maine, liderando uma carga de baioneta que garantiu a vitória. Chamberlain recebeu a medalha de honra por sua defesa, considerada um dos principais pontos de virada do 2º dia da Batalha de Gettysburg. A conquista pelo Exército da União deixou o tenente-general Ewell furioso, levando-o a ordenar 2 horas de fogo intenso para tentar obliterar o inimigo. Infelizmente, isso fez pouco para desmotivar as defesas da União, e assim a luta continuou ferozmente. Enquanto isso, na colina de Cope, a divisão do Major-General Edward Johnson cruzou o Rock Creek tentando atacar a União. As forças estacionadas lá, que inicialmente incluíam o 12º Corpo, assim como uma pequena brigada de nova-iorquinos, sob o comando do brigadeiro-general George S. Greene, tiveram o 12º Corpo posteriormente ordenado a se dirigir para o flanco esquerdo para ajudar seus companheiros soldados, deixando assim a parte inferior da colina de Culp aparentemente vulnerável a um ataque. Os homens de Greene repeliram os confederados com reforços de última hora do 1º e 11º Corpos. Assim, o general Jubal Early tentou superar as tropas da União do 11º Corpo na colina do cemitério. Ele enviou ordens para as brigadas de Harry T. Hayes e Isaac E. Avery romperem as defesas e as trincheiras da 2ª Brigada, do coronel Andrew L. Harris, 1ª Divisão e 11º Corpo. Houve muitas perdas após o ataque brutal, com Harris perdendo metade de seus homens. Mesmo assim, as divisões da União não recuaram e começaram a retaliar com tudo o que tinham. Ferindo Avery e forçando Hayes a recuar com seus homens quando ficou claro que o apoio confederado demoraria, foi relatado que a divisão de Robert E. Rhodes ajudou Hayes e Avery, mas uma falha de comunicação e falta de preparação fizeram com que eles não chegassem a tempo ao Morro do Cemitério para reforçar o ataque. Quando o 2º dia de combate chegou ao fim, o pêndulo começou a pender para as forças da União, enquanto as tropas de Early começaram a recuar. Ambos os exércitos sofreram baixas extremamente pesadas, com aproximadamente 9.000 fatalidades de cada lado. Somando-se aos dias anteriores de combate, o número de mortos estava chegando a 35.000. Após 2 dias de estratégias, perdas e vitórias alternadas entre os exércitos, chegou o 3º e último dia para eles, onde a vitória se tornava cada vez mais fundamental para triunfar e, em última análise, vencer a Guerra Civil Americana. A manhã chegou com ambos os lados atordoados após as 7 horas de ataque em Culp's Hill. Enquanto as forças confederadas do General Lee estavam em retirada e as tropas da União conseguiam se reagrupar e reafirmar suas posições, Lee propôs um novo plano: o envio de 3 divisões separadas contra a União, em Cemetery Hill,
liderado pelo Major-General George Edward Pickett, do Exército da Coreia, cujo nome virou símbolo do terceiro dia da batalha. Aproximadamente 15 mil soldados avançaram em direção às posições inimigas, atravessando campos abertos e áreas expostas em um plano de ataque perigoso e desesperado. Enquanto os homens marchavam pelos campos, Lee ordenou Longstreet que enviasse a divisão de Pickett, seu primeiro corpo e 6 brigadas do corpo de Hill para atacar o primeiro corpo da União, posição à direita da elevação. Por volta das 15 horas, o que ficou conhecido como a carga de Pickett começou. O bombardeio começou com 150 a 170 canhões confederados atacando o exército da União, sendo o maior ataque de artilharia da guerra. Surpreendentemente, não houve retaliação imediata do brigadeiro-general Henry Jackson Hunt. Seus homens economizariam o máximo de munição e suportariam a artilharia após resistirem por 15 minutos. A ordem foi responder com 80 canhões da União disparando contra os homens de Pickett, ainda em posição vulnerável. Nos campos abertos, com reforços do corpo de árvores, o ataque confederado foi repelido. A manobra defensiva não eliminou a ameaça, já que a brigada do brigadeiro-general Louis A. Armistead, da divisão de Pickett, penetrou no exército da União. No que é chamado de ponto mais alto da Confederação, os soldados de Armistead lutaram corpo a corpo com seus adversários do norte, usando rifles, baionetas e pedras para matar tudo o que estivesse à sua frente. Armistead tentou virar os canhões da União contra eles, mas morreu ao perceber que não havia munição. Os homens de Pickett não resistiram à resposta de Hunt, e 2/3 da divisão do general morreram na investida. O local da carga de Pickett ficou conhecido nos círculos militares e geográficos como Campo de Cavalaria Leste. A cavalaria da União perdeu o segundo confronto ao atacar a infantaria confederada. Apesar da vitória, muitos consideram as táticas de cavalaria inadequadas. O local ficou conhecido como Campo de Cavalaria Sul. Embora o resultado da tentativa do general Pickett de atacar rapidamente a posição da União na colina do cemitério tenha terminado em fracasso, a guerra ainda continuava em diferentes frentes. Ao mesmo tempo, a cavalaria de Jeb Stuart, com 3 brigadas e apoio de Jenkins, foi enviada para proteger o flanco esquerdo confederado. Os oficiais foram aconselhados e acreditavam que poderiam, potencialmente, tirar proveito da missão malfadada, flanqueando o lado direito da União e obtendo algum tipo de vantagem ao se posicionarem atrás da infantaria da União, que estava enfrentando a incursão confederada. Os homens de Stuart levaram a luta às forças da União, cerca de 48 quilômetros a nordeste de Gettysburg. Stuart enfrentou a divisão do brigadeiro-general David McMurtry Gregg e a brigada de Custer das divisões de Kilpatrick. A batalha terminou em um impasse, sem que nenhum dos lados conquistasse terreno significativo. No entanto, a União reivindicou a vitória, já que Gregg e Custer conseguiram frustrar o plano de avanço de Stuart. Próximo à retaguarda da colina do cemitério, após ser informado, o brigadeiro-general Judson Kilpatrick soube que as tropas da União mantiveram a linha, causaram muitas baixas confederadas e impediram sua entrada nas áreas vizinhas. Ele lançou rapidamente um ataque de cavalaria contra a infantaria do corpo de Longstreet a sudoeste de Big Round Top. O esquadrão avançou para a arena muito acidentada e arborizada, dificultando o avanço dos cavalos. Eles também tinham que supor que os homens de Longstreet estavam armados e aguardando um ataque de retaliação. O plano acabaria causando muitas mortes em ambos os lados, principalmente na União. Destaca-se que o brigadeiro-general Elon J. Farnsworth protestou, mas foi obrigado a atacar o esconderijo confederado. Farnsworth e muitos de seus homens morreram em 5 investidas fracassadas. No fim da Batalha de Gettysburg, ambos os exércitos tinham cerca de 50 mil baixas. Relatórios apontam que a União perdeu 23.055 homens, 3.155 mortos, 14.531 feridos e 5.369 capturados ou desaparecidos. Ao mesmo tempo, a Confederação sofreu cerca de 23.231 perdas,
com 4.708 mortos, 12.693 feridos e 5.830 capturados ou desaparecidos. Diversos autores afirmam que a Batalha de Gettysburg foi a mais brutal e mortal da campanha, confirmando que durante aqueles 3 dias, mais generais foram feridos, mortos ou considerados desaparecidos. Não apenas as mortes dos homens de ambos os lados foram registradas, mas também se acredita que entre 3.000 e 5.000 cavalos foram mortos durante o conflito. Após a batalha, na manhã de 4 de julho, o major-general George Meade ordenou que sua cavalaria selasse os cavalos e navegasse pela retaguarda das tropas de Roberto E. Lee. No impasse, as tropas confederadas em Vicksburg se renderam ao major-general Ulysses S. Grant. Ao ouvir, Lee recuou sua posição defensiva em Gettysburg com homens e cavalos feridos e sugeriu um acordo de troca de prisioneiros. No final, Meade recusou a proposta. Depois, à tarde, os homens de Lee retornaram derrotados à Virgínia. Meade enviou a cavalaria da União para rastreá-los e garantir seu retorno, ocorrendo um breve confronto nas montanhas. Em Monterey Pass, onde Hugh Judson morreu, a cavalaria de Patrick capturou 150 a 300 carroças e prendeu de 1.300 a 1.500 homens. Os combates seguiram até 6 de julho, com cavalaria lutando corpo a corpo até o rio Potomac, perto de Williamsport, Hagerstown, Maryland. O exército do general Lee estava encurralado e não conseguia atravessar o Potomac por causa do clima. A infantaria de Meade, apesar de eficiente em rastrear e emboscar os homens de Lee, ainda não era implacável o bastante para Lincoln. A campanha seguiu ao sul do rio Potomac até o próximo grande conflito da Guerra Civil Americana, a Batalha de Manassas Gap, em 23 de julho. Aqui o general Lee fugiu e Meade parou a perseguição. Em 19 de novembro de 1863, o presidente Abraham Lincoln fez seu discurso mais famoso na cerimônia de dedicação do Cemitério Nacional em Gettysburg. Foi precedido por um discurso de 2 horas e 13.000 palavras de Edward Everett, o orador mais conhecido da época. O discurso de Everett foi bem ensaiado e detalhado, citando a Grécia Antiga, guerras civis inglesas e a Guerra das Rosas, entre outras. Ele finalizou dizendo: ao nos despedirmos do pó destes heróis mártires, que, em qualquer lugar do mundo civilizado onde forem lidas as narrativas desta grande guerra, até o último registro nos anais de nossa pátria, nenhuma página será mais brilhante que a das batalhas de Gettysburg. Depois, o presidente Lincoln esperou pacientemente para subir ao palco e fazer seu agora infame discurso de apenas 272 palavras. Apesar das críticas iniciais pela falta de palavras, o discurso depois foi aclamado como um dos mais sinceros e convincentes da história. O discurso de Gettysburg de Lincoln começa assim: 4 vezes 20 anos atrás, há 7 anos, nossos pais trouxeram a este continente uma nova nação, fundada na liberdade e dedicada ao princípio de que todos são criados iguais. Agora estamos envolvidos em uma grande guerra civil, testando se essa nação, ou qualquer nação assim concebida e dedicada, pode perdurar por muito tempo. Estamos em um grande campo de batalha desta guerra. Viemos dedicar parte deste campo como local de descanso final para quem aqui deu a vida para que a nação viva. É justo e apropriado fazermos isso, mas em um sentido mais amplo, não podemos dedicar, não podemos consagrar ou santificar este solo. Os bravos homens, vivos e mortos, que lutaram aqui, já fizeram isso, muito além do nosso pobre poder de acrescentar ou tirar algo. O mundo pouco notará ou lembrará o que dizemos aqui, mas nunca esquecerá o que eles fizeram. Cabe a nós, vivos, dedicar-nos à obra inacabada que os que aqui lutaram tão nobremente avançaram. Devemos nos dedicar à grande tarefa que temos pela frente. Que desses mortos honrados tenhamos ainda mais devoção à causa pela qual deram tudo. Que aqui reafirmemos essa decisão. Que esses mortos não tenham morrido em vão e que esta nação, sob Deus,
renasça em liberdade. E que o governo do povo, pelo povo e para o povo não pereça da face da terra. No dia seguinte, Everett escreveu para Lincoln para parabenizá-lo e reconhecer seu discurso dizendo: "Eu gostaria de poder me iludir. Cheguei perto da ideia central em 2 horas, enquanto você conseguiu em 2 minutos." Fim da citação. Após muito sangue, batalhas e estratégia de ambos os lados, a União saiu vitoriosa na Guerra Civil Americana. Ela terminou em 9 de abril de 1865, quando o general Roberto E. Lee rendeu suas tropas ao general Ulysses S. Grant no Tribunal de Appomattox, Virgínia. A rendição final das tropas confederadas ocorreu em Galveston, Texas, em 2 de junho. Muitas histórias, reais ou fictícias, já foram contadas sobre a Guerra Civil Americana, seja para documentar ou entreter. Mas uma coisa é certa: a Batalha de Gettysburg é frequentemente considerada o ponto de virada do conflito e será para sempre lembrada como uma das batalhas mais famosas da história mundial. Vivemos tempos de grandes conflitos, como a guerra na Ucrânia e os problemas no Oriente Médio. Embora talvez não tenham aprendido com erros passados ao lutar pelo que acreditam, essa mensagem ficou clara na Batalha de Gettysburg.